Senhor, que habitas nas alturas dos céus, a Ti, bom Pai, neste momento nós desejamos invocar a Tua presença e que a influência amiga do Teu Santo Espírito possa também se fazer sentir no nosso coração. Como cantamos, Senhor, habita entre nós e, sobretudo, Senhor, que possas habitar no interior de cada ser humano, de cada um dos Teus filhos que aqui se encontra. Que hoje, na adoração que Te prestamos e na palavra que ouviremos, cada um de nós possa galgar um degrau importante no crescimento espiritual e que este possa representar também um avanço significativo no nosso caminho para a eternidade. É o que Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-vindas a todos os nossos irmãos e as visitas que nos honram com a sua presença e também àqueles que nos assistem pela internet, que todos estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor neste santo dia de sábado e queremos pedir a todos que entoemos o hino número 7. Convido agora a todos os que puderem, vou-te se ajoelharem para orarmos. Senhor nosso Deus, que Tu possas ser louvado, Senhor. Possas ser louvado, Senhor, através da nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, para que tudo, Senhor, aquilo que se passe através do nosso intermédio, Senhor, possa ser para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor, por nos confiar esta responsabilidade. Vem, Senhor, torná-la uma realidade nos nossos ombros, Senhor, para que nada nesta vida, Senhor, nenhum segundo, nós possamos nos esquecer dela. Em nome de Jesus. Amém. Agora, neste momento, poderemos louvar ao nosso bom Deus através dos dízimos e as ofertas e daremos início, primeiramente, às crianças.
Mateus 6, 24 diz-nos assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus que habitas nas alturas dos céus, nós queremos te agradecer neste momento, porque tantas bênçãos nos tens derramado, Pai. E desta forma nós podemos lembrar-nos que não somos merecedores de nada e mesmo assim Tu nos concedes grandes bênçãos nas nossas vidas. E ao devolvermos um pouco daquilo que Tu nos dás, estamos a reconhecer exatamente isso nas nossas vidas, que as riquezas não são o essencial, mas sim Tu podes viver na nossa existência. Nós queremos um dia viver a pátria celestial contigo e que isto possa ser o nosso maior anseio, que possa brotar e irradiar aos outros também. E com as ofertas que nós depositamos no Teu ofertório, Pai, que também possa ajudar a transmitir esta mensagem aos outros. Que o Senhor possa conduzir desde já estas ofertas, esses dízimos, para o avanço da Tua obra. E que mais rápido possa ser o voltar a esta terra do Teu Filho amado Jesus, Pai. Nós ansiamos por isso e nós queremos viver a eternidade contigo. Pedimos isso e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Bom dia. Vamos esperar aqui ali pelo Lucas. Muito bem. Vocês sabem de quem as histórias que contamos falam de quem? De Ellen White. E hoje não vamos fugir à regra, pois não. Temos mais uma historinha muito interessante sobre Ellen White. Aline, o que é que tu tens na tua cabeça? Uma bandelete? Como é que se chama isso? Hã? Uma travessa, pronto. Tu gostas da tua travessa, não gostas? E se eu fosse aí e tirasse a tua travessa da tua cabeça e ficasse com ela? Não era para pôr na minha cabeça, que eu não tenho cabelo para isso. Tu ias gostar. Porquê? Porque ela é tua e tu gostas muito dela, não é? Muito bem. Ellen White, depois de seu marido ter falecido, ela vivia numa casa muito grande. E ela vivia ao pé de um colégio adventista. E ela não gostava nada de viver sozinha. Vocês gostavam de viver sós? Não, ninguém gosta de viver sozinhos. Aliás, ninguém foi feito para viver só. Ok? E Ellen White também não gostava de viver sozinha. Então, como ela vivia, mesmo encostadinha a um colégio adventista, ela convidou algumas jovens para irem viverem lá com ela. E assim foi. Algumas jovens foram viver com ela e as jovens gostavam muito de viver com ela, porque a Ellen White dava bons conselhos, era amiga delas, de vez em quando fazia surpresas a elas. Elas gostavam muito de viver com a Ellen White. Um dia, uma das jovens que vivia com a Ellen White, que vamos dar o nome de Betty, dirigiu-se ao quarto da Ellen White para lhe dar um recado. Bateu à porta e entrou. Mas Ellen White não estava no quarto. E quando ela entrou no quarto, não via Ellen White, chamou-lhe a atenção uma coisa que estava em cima da cômoda. Não era uma travessa, mas era uma renda. Ellen White devia ter uns cabelos grandes e ela encaracolava o cabelo e quando arranjava o cabelo ela prendia o seu cabelo com aquela rendinha. E aquela renda era muito bonita. E aquela jovem começou a pensar, eu gostava de ter uma renda daquelas. E o que foi que ela fez? Ela pegou a renda
e escondeu-a para si. Levou para o seu quarto e escondeu num baú lá no seu quarto. E pensou que Ellen White não ia dar por falta daquela renda. Mas, certo dia, Ellen White precisou daquela renda. Ela procurou por todo o lado e não encontrou a renda. E passou-se. Nesse dia à noite, ela perguntou, quando estavam todas reunidas, as jovenzinhas com Ellen White, depois do culto, que elas costumavam fazer ao fim do dia, ela perguntou às jovens se elas tinham visto a rendinha dela em algum lugar. Ninguém respondeu. E a Betty ficou muito caladinha, não é? No outro dia, o Senhor... Vocês sabem que Deus deu muitas visões a Ellen White, não é? E o Senhor também, em visão, mostrou a Ellen White onde é que estava aquela renda. E Ellen White, acham que Ellen White ficou contente? Ficou. Ela sabia quem é que tinha tirado a renda dela. Ela não ficou contente. Ela ficou triste, porque sabia que a pessoa que tinha tirado a renda não lhe tinha falado a verdade, não é? E mesmo assim, Ellen White deixou ficar assim, à espera que a Betty falasse a verdade. Mas aquela jovem não falou a verdade. Continuou a esconder aquilo que tinha feito. E novamente Deus deu outra visão a Ellen White. Vocês sabem, a Betty, com medo de ser descoberta, vocês sabem o que é que ela fez à renda da Ellen White? Ela queimou a renda da Ellen White. Pegou lume. Assim ela pensava, Ellen White nunca mais vai descobrir quem é que roubou a sua renda, nem muito menos o que é que aconteceu à sua renda. Mas Deus, que vê tudo e que sabe tudo, mostrou a Ellen White em visão o que é que a jovem Betty tinha feito à sua renda. No outro dia, Ellen White chamou a Betty e disse-lhe o que é que se tinha passado. E a jovem ficou atrapalhada. Quando nós fazemos alguma coisa e que alguém sabe o que nós fizemos e nos vem dizer, nós ficamos atrapalhados, não é? E assim foi o mesmo que aconteceu com a Betty. A Betty ficou atrapalhada. E a Betty arrependeu-se. E ela disse a Ellen White que nunca imaginava que Deus fosse dar uma visão de uma coisa sem importância. Para a Betty, não era? Mas para Deus é muito importante. Foi muito importante aquele ato que ela fez. Não foi um ato bom. A Betty arrependeu-se e viu que Deus tudo vê, tudo sabe e tudo ouve também, não é? Até mesmo quando nós estamos em silêncio, nos nossos pensamentos, Deus também conhece os nossos pensamentos. Nós não devemos desejar aquilo que não é nosso. Vocês sabem que um dos mandamentos de Deus é não cobiçar, não é? E nós não devemos também cobiçar, nem muito menos roubar aquilo que não é nosso. Então, que esta história da Betty com Ellen White nos sirva de lição para vocês e também para nós adultos, que nós nunca devemos cobiçar, nem roubar, e devemos falar sempre a verdade, ok? Nunca se esqueçam disso, que Deus está sempre a ver o que é que nós estamos a fazer, está bem? Bom sábado para vocês.
viajando nas estrelas, nos caminhos que há no céu, outros mundos, coisas belas, o porvir que Deus nos deu. Encontrar lá os queridos, sei no céu que os hei de ver. Que saudades já os idos, com Jesus os reaver. Feliz quem chegar com Jesus ao céu. Bendito do Pai, ouvi-lo chamar. A herança aí está, toma, filho meu, este reino é teu, comigo vais morar. A Nova Jerusalém é dos reinos a capital, dos poetas é Salém, dos salvos lar eternal, dos famintos a abastança de um sonho a acontecer, pois Jesus dá a herança, o melhor é receber. Feliz quem chegar com Jesus ao céu. Bendito do Pai, ouvi-lo chamar. A herança aí está, toma, filho meu, este reino é teu, comigo vais morar. Este reino é teu, comigo vais morar. Quero desejar a todos os membros da Igreja do Funchal um sábado feliz. As bênçãos de Deus possam recair sobre todos nós. Quero também aproveitar para saudar aqueles nossos amigos que estão conosco através da internet, que assistem o nosso momento de adoração através da transmissão de internet. Que o Senhor possa também abençoá-lo a si, querido amigo. Você que talvez esteja neste momento em casa porque está doente ou porque alguma outra dificuldade o retém em sua casa, ou você que é apenas um internauta que nesta manhã, na sua pesquisa pela internet, acabou por nos achar, acredite que Deus, de alguma forma, o sintonizou com esta transmissão para que você também sinta que há um Deus que tem planos especiais para si. E a todos nós que aqui estamos, e a todos nós que nesta manhã ouvimos o chamado de Deus para podermos vir adorar ao Senhor, nesta que é a casa, uma casa de oração para todos os povos, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos aqueles que habitualmente aqui vêm, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui talvez pela primeira vez, ou que não costumam vir tão frequentemente. E eu gostaria de lhe dar um abraço, lhe dar um cumprimento, dizendo que você é muito bem-vindo. Sinta-se especialmente recebido na casa de Deus. E já que eu não posso neste momento ir aí, eu gostaria de pedir a alguém que estivesse perto de um visitante, de um amigo que não está habitualmente connosco, que lhe desse um abraço, lhe desse um cumprimento, um passou bem, dizendo-lhe que é muito bem-vindo. E talvez neste momento nós poderíamos também aproveitar para nos cumprimentarmos uns aos outros e desejarmos um bom sábado aos nossos irmãos, aqueles que aqui estão, desejando-lhes, acima de tudo, que a presença amiga do nosso bom Deus seja sentida no seu coração. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos. A Bíblia diz-nos que no céu nós teremos grandes momentos de alegria e vivê-los-emos de uma forma muito intensa. Por isso,
por que não podermos já começar a viver esta mesma felicidade aqui? Bem, gostaria ainda também de convidar-vos, meus queridos amigos, a abrirmos a palavra do Senhor no capítulo 15 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 15, e nós vamos ler do verso 2 em diante. Apocalipse, capítulo 15, do verso 2 até ao finalzinho do verso 4. Diz então a palavra do Senhor assim: E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, tinham harpas, as harpas de Deus. E a Bíblia continua dizendo que cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor? E quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Este cântico, meus queridos amigos, nós não temos a sua melodia, mas um dia este cântico será cantado por você e por mim, quando diante do trono de Deus, naquela magnífica sala de trono, com uma dimensão gigante, que a Bíblia diz que é pavimentada com um material desconhecido ao ser humano, um material como se fosse vidro misturado com fogo. Uma sala gigante, tão grande, que aquela superfície parece um oceano, onde estarão ali milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de criaturas restauradas por Deus para poderem viver eternamente. E estas pessoas cantarão um cântico de vitória, um cântico de louvor à grandeza de Deus. Grandes e maravilhosas, diz a Bíblia, são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Meus queridos amigos, que neste momento nós já possamos sentir que o Senhor é nosso Rei também. Talvez nós ainda nos sintamos demasiado pecadores para sermos dignos do reino da glória que Deus nos destinou. Mas Ele nos considera desde já como seus filhos. E embora talvez ainda não consigamos olhar para nós mesmos como santos, mas a verdade é que o Senhor tem grandes planos para si e para mim. Querido irmão, meu querido amigo, não é habitual eu fazer como pregador aquilo que faremos hoje, mas porque eu não tenho eloquência nem capacidade para o dizer da melhor maneira do que aqui está escrito, em face do tema que nós hoje temos na nossa meditação, eu sinto-me esmagado pela forma como a mensagem desta manhã, escrita pela serva do Senhor, a nossa irmã Ellen White, ela o escreveu naquelas que são as últimas palavras do livro O Grande Conflito. Por isso, lamento, mas irei lê-las, porque não há capacidade em mim para o dizer da forma mais eloquente e mais expressiva do que aqui já está escrito. Por isso, se alguém tem o texto da Semana de Oração em mãos, poderá acompanhar comigo a leitura, e aqueles que não o têm poderão, através do ouvir, porque a Bíblia diz que o ouvir da palavra de Deus também suscita a fé, e assim então iremos tomar tempo para a reflexão desta manhã, que está baseada no último capítulo do livro O Grande Conflito. Ellen White então diz: terminados os 1000 anos, Cristo voltou finalmente à Terra. É acompanhada pelo exército dos remidos, seguido por um cortejo de anjos descendo com grande majestade. E então ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receberem a condenação. Estes surgem como um grande exército, inumerável como a areia do mar. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. Descendo do céu, a Nova Jerusalém, no seu deslumbrante resplendor,
repousa sobre o lugar purificado e preparado para receber. E Cristo, com o seu povo, e os anjos entram na santa cidade. Agora Satanás prepara-se para a última e grande batalha pela supremacia. Enquanto esteve privado do seu poder e impedido de realizar a sua obra de engano, o príncipe do mal sentia-se infeliz e abatido. Mas agora, com a ressurreição dos ímpios mortos e vendo as vastas multidões ao seu lado, as suas esperanças revivem e decide não se render no grande conflito. Regimentará sob a sua bandeira todos os exércitos dos perdidos e, por meio deles, esforçar-se-á por executar os seus planos. Naquela vasta multidão, há muitos que pertenceram à raça dos de grande longevidade, que existiam antes do dilúvio, homens de estatura elevada e intelecto gigantesco. Há também reis e generais que venceram nações, homens corajosos que nunca perderam nenhuma batalha, guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação fazia tremer os reinos. Satanás consulta os seus anjos e depois, esses reis vencedores e guerreiros poderosos, finalmente é dada a ordem de avançar. E o inumerável exército põe-se em movimento. Com precisão militar, as fileiras cerradas avançam pela superfície da terra, quebrada e desigual, em direção à cidade de Deus. Por ordem de Jesus, são fechadas as portas da Nova Jerusalém e os exércitos de Satanás rodeiam a cidade, preparando-se para o inevitável assalto. Agora Cristo aparece novamente à vista dos seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está então um trono alto e sublime. Neste trono está sentado o Filho de Deus, e à sua volta estão os súditos do seu reino. Na presença dos habitantes da terra e do céu, reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e de poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra o seu governo e executa a justiça sobre aqueles que transgrediram a sua lei e oprimiram o seu povo. Diz o profeta de Deus: vi um grande trono branco, e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Logo que se abrem os livros do registro e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles tornam-se conscientes de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde é que os seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade. Precisamente até onde é que o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus. Acusado de alta traição contra o governo do céu, não há ninguém para defender a sua causa. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Satanás vê que a sua rebelião voluntária o incapacitou para o céu. Orientou as suas faculdades para guerrear contra Deus. A pureza e a paz e a harmonia do céu seriam para ele uma suprema tortura. As suas acusações contra a misericórdia e a justiça de Deus agora silenciaram. A culpa que se esforçou por lançar sobre Jeová repousa inteiramente sobre ele. E agora Satanás curva-se e confessa a justa sentença. Quem não te respeitará, Senhor? Quem não honrará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações hão de vir e ajoelhar-se diante de ti, pois as tuas sentenças são justas e estão à vista de todos. As próprias obras de Satanás condenaram-no. E a sabedoria de Deus e a sua justiça e bondade estão plenamente reivindicadas. Do céu desce então fogo da parte de Deus. A terra abre-se
e as próprias rochas estão a arder. Os ímpios recebem a sua recompensa na terra. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos, efetuou o inimigo de Deus a sua vontade, enchendo a terra de misérias e causando tristeza por todo o universo. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres da sua presença e das suas tentações. Enquanto a terra está envolta em fogo da vingança de Deus, os justos habitam em segurança na santa cidade. Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Ao mesmo tempo que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, é para o seu povo tanto o sol como um escudo. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, diz o profeta. O fogo que consome os ímpios purifica a terra, e todos os vestígios da maldição serão removidos. Nenhum inferno a arder eternamente se conservará perante os resgatados e as terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. O nosso Redentor conservará para sempre os sinais da sua crucificação. Na sua fronte ferida, no seu lado e nas suas mãos e pés estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Os sinais da sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através da eternidade, os ferimentos do Calvário proclamarão o seu louvor e declararão o seu poder. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio. É chegado o tempo para o qual os homens santos têm olhado com anseio desde que a espada inflamada vedou o Éden ao primeiro par. Tempo para a completa libertação dos que pertencem a Deus. A terra dada originalmente ao homem como o seu reino, traída por ele nas mãos de Satanás e durante tanto tempo retida pelo poderoso adversário, foi agora recuperada pelo grande plano da redenção. Tudo o que se tinha perdido pelo pecado foi novamente restaurado. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem e não plantarão para que outros comam. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não haverá mais lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ali está a Nova Jerusalém, a capital da nova terra glorificada. E na cidade de Deus não haverá noite. Ninguém necessitará ou desejará repouso. Não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus e oferecer louvor ao seu nome. Sentiremos sempre a frescura da manhã. Estaremos sempre longe do seu termo. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. A luz do sol será excedida por um brilho que não é ofuscado e, contudo, suplanta incomensuravelmente o fulgor do nosso sol ao meio-dia. A glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade, com luz imperecível. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo independente do sol. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai
e com o Filho. Estaremos na sua presença e contemplaremos a sua glória, a glória do seu rosto. Ali, os remidos conhecerão como são conhecidos. O amor e a simpatia que o próprio Deus plantou na alma encontrarão ali a mais verdadeira e suave de o mais verdadeiro e suave exercício. Ali, mentes imortais contemplarão com incansável prazer as maravilhas do poder criador. Os mistérios do amor que redime, a aquisição do conhecimento não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, realizadas as mais altas ambições. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a avivar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos redimidos de Deus. Livres da mortalidade, levantarão um incansável voo pelos mundos distantes. Mundos que estremeceram de tristeza perante o espetáculo da desgraça humana, mas que ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indescritível prazer, os filhos da terra entraram na posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos. E no decorrer dos anos da eternidade, trarão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, o amor reverência e a felicidade também aumentarão. Quanto mais os homens aprendem acerca de Deus, mais admiram o seu caráter. Quando Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os extraordinários fatos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados vibrará com a mais fervorosa devoção e com a mais arrebatadora alegria. Eles dedilharão as harpas de ouro. Os milhares de milhares e os milhares de milhões de vozes unem-se para volumar ao potente coro de louvor. Então ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e o que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todo sempre. O grande conflito terminou. O pecado e os pecadores já não existem. O universo inteiro está agora purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam apenas vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, na sua serena beleza e perfeito regozijo, declaram: Deus é amor. Nós esperamos novos céus e nova terra. Que esta, meus queridos, seja a experiência que um dia cada um vai viver. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra fale ao nosso coração. É a minha oração. Amém. Diante desta maravilhosa viagem que nós fomos levados, desta grandiosa visão, nós somos convidados a entoar ao Senhor o hino número 12, Vinde, povo do Senhor.
grandioso Senhor que habitas nas alturas dos céus, mas que de uma forma surpreendente, maravilhosa e incompreensível à nossa mente humana, Tu também podes estar perto de nós. Basta tão simplesmente que nós abramos a porta do nosso coração para que Tu nele habites. Querido Deus, obrigado pela visão que Tu nos trouxeste nesta manhã, dos eventos que culminarão na destruição do mal, do pecado, mas sobretudo, Senhor, Te agradecemos porque Tu nos chamaste um dia para podermos fazer parte do grupo daqueles que haverão de viver em eterna e permanente felicidade, gozando do privilégio único de estarem em Tua permanente companhia. Senhor nosso Deus, Tu foste preparar uma casa para que possamos nela habitar, uma casa na Nova Jerusalém, onde teremos a oportunidade de viver para sempre contigo. Acredito neste momento que cada um dos Teus filhos que aqui se encontra tem o sincero desejo de viver na Nova Jerusalém. Ajuda-nos, bondoso Deus, a que se existe alguma coisa que nos prenda a este mundo, nós nos possamos libertar dela, para que um dia possamos verdadeiramente desfrutar da bênção de estarmos única e exclusivamente diante de Ti. Nós acreditamos, Senhor, que este dia está cada vez mais próximo e por isso, bom Pai, necessitamos com urgência prepararmos-nos e levarmos outros também a esta preparação. Te agradecemos, Pai, mais uma vez, porque Jesus Cristo, como nosso Salvador, abriu diante de cada um a oportunidade da salvação. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos por tudo isto, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós tivemos uma contemplação do céu, uma visão da pátria eterna. Eu gostaria de pedir-vos que não desonrássemos o nome de Deus ao sairmos deste espaço com um barulho e algazarra, que a nossa solenidade, que o nosso espírito continue na pátria celestial e que os pensamentos que levarmos deste espaço sejam os pensamentos de paz e do plano que Deus tem para nós. Por isso, ao sairmos, peço-vos que possamos fazê-lo com reverência, com solenidade, com respeito, não só por aquilo que Deus nos mostrou nesta manhã, mas, sobretudo, pelo espaço em que nos encontramos. Que possa haver silêncio, solenidade e respeito na nossa saída. Que o nome de Deus continue a ser honrado, inclusive no momento em que deixamos este espaço. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém.